o nosso grande problema é esse. É o problema do que está envolvido ali. No nosso país, no Brasil, o mercado de trabalho está muito difícil. A mercadoria, emprego, é das mais raras e das mais caras. Muito disputadas. Muito disputada. Para cada vaga de emprego, às vezes tem dezenas, centenas, milhares de pessoas concorrendo. O que faz com que o trabalhador, muitas vezes, se submeta, deixe de lado algum dos seus direitos para não perder aquele trabalho que é o que permite com que ele se sustente e sustente sua família. Então, nós temos que entender isso e por isso que as denúncias são muito menores do que deveriam ser. Nós temos essa noção. E por isso que nós sempre incluímos uma propaganda, uma campanha, algo que faça com que os trabalhadores saibam que possam ir ao Ministério Público e por isso que existe o Ministério Público do Trabalho. Para agir em nome de pessoas que não têm condições deles, pessoalmente, entrarem com uma ação contra uma empresa, dizendo, estou tendo meu direito à intimidade violado. Porque muitas vezes a consequência disso é ser colocado na rua. E muitas vezes eles sofrem punições por irem ao próprio Ministério Público do Trabalho. Muitos dos nossos inquéritos, muitas vezes, têm que ser protegidos por sigilo para evitar esse problema. Muitas pessoas denunciam, nós estamos investigando e as pessoas voltam lá dizendo, olha, ficaram sabendo e eu fui para a rua. E nós temos que tomar uma outra atitude, então, a partir desse tipo de denúncia. Essas denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho, elas são na maioria, Ministério Público do Trabalho, elas são na maioria coletivas ou individuais? Porque tem muitos que têm medo de entrar... Muito medo. Individualmente com o processo. Na verdade, nós temos que pensar primeiro... Mais grave no caso de revista é o desconhecimento. E as campanhas vão nesse sentido. As pessoas acham que têm obrigação de se submeter. O primeiro ponto é o desconhecimento disso. Segundo ponto, desconhecem que existe uma entidade como o Ministério Público que tem por obrigação fazer isso. Segundo ponto, a partir do momento que ele sabe que não pode e tem o Ministério Público, tem o terceiro problema. Se eu for lá, ou se eu entrar na justiça, eu vou ser despedido. Então, muitas vezes, esse papel é exercido pelo sindicato. O trabalhador vai até o sindicato, que é uma das formas que ele tem de se fazer ouvir, representar, né? E o sindicato faz a denúncia até o Ministério Público. E a partir daí se faz a investigação. Mas é muito difícil mesmo, porque nós precisamos de provas, nós precisamos de colegas, e muitas vezes esses colegas não vão prestar depoimento porque estão empregados e têm medo. Isso não pode ser considerado por nós uma fraqueza do empregado. Porque muitas pessoas dizem assim, se fosse tão ruim, reclamava ou saia do emprego. Não é isso. Nós estamos lidando com o valor sustentar uma família, se sustentar, e o medo de perder isso. Então, muitas denúncias que nós recebemos são individuais, muitas são de trabalhadores que foram despedidos, e aí sim eles se sentem encorajados de ir até nós. A maioria dos casos deve ser de quem pede demissão, ou quem é demitido, aliás, quem é demitido. Porque daí ele começa a sentir que ele já não tem aquele trabalho a perder, e aí ele tem condições de ir lá falar conosco. Doutora Márcia, pensando bem, tem os presídios, né? Claro que é uma outra situação, são as visitas que vão fazer e que ocorrem também as revistas. Lá tem que ser feita. Na verdade... Tem uma diferença, né? Na verdade, no meu ponto de vista, não é a minha área, vou dar uma entrada numa área que não é a minha, mas no meu ponto de vista, isso deveria ser feito, a revista deveria ser feita nos prisioneiros após a revista. E não nas pessoas que entram. Claro, eu não estou falando de revistas daquelas de metal, de detecção de metal, aquelas portas, eu não estou falando disso. Eu estou falando que ninguém, e aí se inclui, no meu ponto de vista, veja bem, não é a minha área, mas no meu ponto de vista, não é possível fazer revista em familiares de preso. Revistas íntimas, revistas pessoais, porque essas pessoas também não são criminosas, essas pessoas também são cidadãs, elas apenas estão com alguém preso. O que, no meu ponto de vista, deveria ser feito, e falo como leiga no assunto, deveriam as pessoas submeterem, claro, os pacotes, as coisas que estão levando para as pessoas que vão ficar na cadeia, e essas pessoas, os presos, se fosse possível, no nosso país, infelizmente, nós não temos nem local para todos os presos, mas, enfim, falando numa situação ideal, deveria existir um local onde são feitas essas revistas, e a partir dali, que os presos saem desse local, esses presos são revistados. Então, não se precisaria, não se deveria fazer essa revista nos familiares de presos. Porque essas pessoas são tão cidadãs quanto as outras demais pessoas. Não se deveria fazer, no meu ponto de vista, também. Como que as empresas recebem as denúncias, que às vezes pode ser até novidade para um empregador, a denúncia de um funcionário? Como é que é o relacionamento Ministério Público do Trabalho com o empresariado?
Olha, eu tenho muita tranquilidade em dizer que as relações que eu mantenho na condução... São bem recebidas. Na verdade, bem recebidas não seria o termo. Impossível. Mas assim, no momento que as empresas entendem que a atuação do Ministério Público não é de forma nenhuma para impedir o trabalho da empresa, mas para esclarecer o que são deveres e o que são direitos, e que a nossa atuação é no sentido de melhorar o ambiente de trabalho, de tornar o ambiente do trabalho de pessoas que, de alguma forma, estão produzindo para aquela empresa crescer, a relação se torna diferente. Porque é muito difícil alguém receber uma denúncia de alguma atitude sua e achar isso bom. Não é isso. Mas as empresas, no momento que se conscientizam, as empresas passam a ver que tem uma outra forma de se relacionar com os trabalhadores e acabam gerando campanhas como essa. Nós temos uma série de campanhas na rua, de valorização do trabalho da mulher negra, campanha de combate ao preconceito, à discriminação contra pessoas com HIV, contra mulheres, campanhas de discriminação do gênero, que são campanhas feitas por empresas, às vezes por publicidades de dentro da empresa, e às vezes, e nos outros casos, por empresas de publicidade contratadas pela empresa. Porque o grande segredo para mim nessa atuação está em conscientização. E aí a empresa é mais uma entidade que tem que ser os seus presidentes, diretores, gerentes, conscientizados disso. Porque nós não estamos falando de uma mão, por exemplo, que está cortando, de uma máquina, perdão, que está cortando as mãos ou os braços das pessoas, que vai ali, troca a máquina e se resolve. Nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de ideias e de preconceitos, de ideias que quem faz uma revista acha, na maioria das vezes, que está fazendo correto, que tem o direito. E só se desconstitui um preconceito com conhecimento, porque o preconceito não deixa de ser uma ignorância sobre alguma coisa, agir baseado em algo que eu entendia correto, que não é correto. Então, no momento que se consegue transmitir essa ideia para o empresário, para um gerente ou para um preposto de uma empresa, a empresa compra a ideia. E aí nós vemos a empresa entendendo que o trabalhador é uma pessoa que está ali para desempenhar uma função e que se é uma pessoa que vai todo dia para o trabalho com medo, com raiva, triste, chateado, essa pessoa, por exemplo, vai produzir menos. Ou não vai produzir num ambiente de trabalho sadio, que é o que o trabalhador e o empregador devem querer ao final de tudo. Eu lembrei de uma palavrinha que a gente usa bastante também no ambiente de trabalho, que é o assédio moral. O assédio moral é um dos problemas mais recorrentes de denúncias que nós estamos tendo. E o assédio moral, as pessoas têm tido, muitas vezes, uma visão deturpada, dizendo que virou moda o assédio moral. Que agora tudo é assédio moral. Porque antigamente se falava assédio sexual, hoje é assédio moral, porque engloba tudo. Não, na verdade são duas coisas diferentes, sim. Mas o assédio moral ganhou uma dimensão como se está ganhando agora, não porque virou moda, mas porque as pessoas estão se conscientizando também, da mesma forma que a proteção à dignidade, que as pessoas não podem ser humilhadas, ser tratadas de uma forma não humana, desumana dentro do ambiente de trabalho. Porque nós, de novo, estamos indo para aquela esfera de proteção à dignidade e de saber que o cidadão e que o trabalhador continua sendo um cidadão. Então, o que acontece? Nós temos ambientes de trabalho em que as pessoas são humilhadas, são excluídas, têm a dignidade espicaçada no local de trabalho, e essas pessoas, muitas vezes, também não tinham força para denunciar, achavam que isso era do jogo de estar empregado. Faz parte. É assim mesmo, não tem como se mudar. E no momento que também, por meio de campanhas, por meio de muita atuação, muito esclarecimento de que isso não está correto, as pessoas estão se encorajando mais de reclamar. Por isso temos mais casos. E não porque tenha virado moda. Então, talvez um dos assuntos que nós tenhamos mais denúncias no Ministério Público do Trabalho são questões de assédio moral no trabalho. Eu ia lhe perguntar a quem recorrer quando a pessoa se sentir injustiçada, mas aqui no próprio cartaz já diz, eu vou mostrar de novo para vocês, não fique calado. Se você tiver conhecimento de algum caso de desrespeito a esses direitos, denuncie o Ministério Público do Trabalho na rua Ramiro Barcelos, número 104, em Porto Alegre. É costume de pessoas ou familiares levarem até vocês denúncias? É costume, nós temos pessoas aptas a recebê-los, nós temos como a pessoa chega nesse endereço, vai lá. Eu lhe perguntei familiar ou até conhecido que sabe, alguém que sabe e sabe que a pessoa... Em casos de assédio moral.
Só de assédio moral acontece mais de assédio, porque muitas vezes vítimas de assédio moral ficam com depressão, têm doenças que impossibilitam de trabalhar e às vezes até de sair de casa, crises de pânico, e aí a forma de chegar até nós é de um familiar ou de outra pessoa que esteja convivendo e vendo essa situação, vai lá. Não é tão comum, mas acontece nesses casos que a pessoa está impossibilitada em função do assédio moral no trabalho. Quantos números, mais ou menos, vocês recebem? Eu não sei se esse trabalho é mensal, se vocês têm uma... Semanal, nós temos uma distribuição semanal. Semanal. Mais ou menos, quantas reclamações, Olha, quantas eu não tenho os números aqui, mas com certeza absoluta, não tem uma semana que não tenha denúncia de assédio moral no trabalho. E os profissionais, quantos vocês são para trabalhar Nós somos em torno de 30 procuradores nessa região de Porto Alegre, que trabalha mais com todas as áreas. Nós trabalhamos com questões de concurso público, com terceirização irregular, com meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, combate ao trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente e com questões de combate à discriminação do trabalho, que é onde se insere. E nós trabalhamos os 30 nessa região de Porto Alegre, pega o litoral e a grande Porto Alegre, nessas situações das denúncias. E, além disso, nós temos procuradorias do trabalho nos principais municípios, como Santa Maria, Pelotas, Caxias, Santa Cruz, Santo Ângelo. Todas as regiões do estado estão cobertas. Então, qualquer pessoa que sinta a necessidade de fazer uma denúncia, tem no endereço eletrônico, pode fazer, e isso vai ser distribuído. Acho que a gente já colocou na telinha, que é www.prt4.mpt, que é Ministério Público do Trabalho.gov.br. Doutora Márcia, nosso tempo chegou ao final, infelizmente. Muito bom esse programa aqui, para a gente ao menos mostrar para quem está nos assistindo que tem alguém defendendo trabalhadores aqui, sobretudo no nosso estado. E a senhora lhe agradeço a sua vinda aqui no Era Entrevista. A senhora tem um minutinho para suas considerações finais. Na verdade, eu gostaria muito de agradecer ao programa, o espaço que foi dado ao Ministério Público e fazer o alerta que está no nosso cartaz e que foi um dos motivos da nossa presença hoje, para que os trabalhadores não fiquem calados, para que os trabalhadores busquem o Ministério Público do Trabalho, porque essa é a nossa função de existir. A função de defender direitos de trabalhadores que atinjam um número de trabalhadores ou que violem direitos que a Constituição estabeleça. E nunca esquecer o trabalhador, que ele não perde rigorosamente nenhum trabalho no momento que ele consegue um emprego, que ele continua sendo tão cidadão quanto qualquer um de nós. Mais uma vez, obrigada, e a você, obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.